E aí, família, tudo bem? Não sei como é que tá o áudio, porque eu tô com o ventilador ligado. É a primeira vez fazendo um vídeo nesse telefone desse jeito. Enfim, eu vou pegar um caderno, porque eu não quero fazer cortes nesse vídeo. Então, eu fiz duas anotações só que eu queria trazer aqui. Uma delas é um pouco do meu sumiço, né? Porque eu tive a ideia de criar o canal, tive o propósito de fazer um projeto pessoal interessante, né? E catalogar ele. Só que acabou que quando eu cheguei aqui, um dia praticamente eu fiquei desempregado, no outro eu comecei a trabalhar num restaurante, barra bar. E, cara, eu fiquei lá durante esses 3 meses praticamente. Então eu acabei meio que perdendo um pouco o foco do canal. Eu também não estava estudando muito, né? Eu deixei um pouco de lado meus projetos, deixei um pouco de lado os cursos que eu estava fazendo complementares da minha faculdade. Não dei um foco devido a isso, né? Como eu deveria. E também acabei deixando de lado o canal. Não fiz mais nenhum vídeo, não não busquei mais, tipo, algum tema, alguma coisa para fazer. Na verdade, até cheguei a gravar alguns takes, assim, de algumas trilhas que eu tinha feito, porque como aqui a região que eu tô é meio tropical, né? Bem tropical, aliás. Tem muita praia, tem muita paisagem, muita trilha, muito morro, cachoeira, enfim. Eu fiz poucas coisas até agora, mas as que eu fiz eu gostei bastante. Foram bem legais, assim, de modo mais simples, né? Mas foram experiências muito bacanas. Consegui conhecer bastante lugar, conheci bastante gente, fiz amizades. Tô no meu segundo emprego aqui agora na cidade, né? Eu comecei um, fiquei ali o contrato de experiência, chamaram em outro lugar e eu aceitei, porque, querendo ou não, por mais que eu tenha deixado meio que viver, assim, esses 3 meses, eu sinto que, tipo, não tá de acordo, sabe? Tipo, não é aquilo que eu quero pegar e dar continuidade, seguir nesse formato que eu tô vivendo. No sentido em que, bem dizer, eu tava deixando tudo meio desleixado, eu tava deixando levar, eu não tava me preocupando muito, porque infelizmente, acho que é do ser humano a gente querer justificar um erro nosso, né? E acho que dessa forma eu também tô me justificando no sentido em que eu acho que eu nunca me deixei levar tanto assim, nunca deixei aproveitar tanto assim o momento, então é como se eu tivesse me dado essa oportunidade, sabe? Eu poderia naquele momento e fiz. Realmente, deixei tudo meio que levar, fazia só o necessário que eu precisava fazer, assim, entre minhas coisas pessoais, meus deveres, realizava poucos, realmente, não fui uma pessoa tão assídua. Eu acabei focando um pouco mais na academia e ficou meio que só em volta disso, sabe? Trabalhava todo dia, não estudava, treinava que nem um louco e tudo estava certo. Para mim estava ótimo aquilo. Mas agora, depois desse tempo, eu consigo ver que, tipo, cara, não é assim, sabe? Tipo, foi legal pela questão de ter aproveitado, mas não acho que é correto seguir dessa forma, sabe? Acho que o melhor a se fazer é realmente voltar aos trilhos, continuar estudando, porque querendo ou não, aqui eu não tô trabalhando na minha área ainda, né? Então a minha vontade é tentar me reinserir, me reintegrar e, cara, poder desfrutar do que realmente é a minha área e poder crescer paralelamente a ela, né? No meu trabalho e profissionalmente, conseguir entender melhor do assunto onde eu tô e assim por diante. Eu acho que é bem interessante eu tentar focar nisso. Só que ao mesmo tempo, cara, tem sido difícil, sabe? Porque, por exemplo, antes de me mudar pra cá, que eu me mudei em novembro, nossa, velho, eu acho que eu nunca me dediquei tanto nos estudos em ali outubro, setembro, agosto, cara, eu tava assim, ó, que nem louco, sabe?
não consegui fazer uma landing page legal. Teve uma. Tipo, esteticamente falando, eu gostei, sabe? Ficou uma coisa bacana, assim, o primeiro projeto pessoal ficou bem legal. Eu tava dando uma atenção a mais no meu Instagram profissional, que eu uso mais, tipo, sei lá, cara, pra postar no máximo um treino ali, e o que eu vinha estudando na questão de programação, front-end e tal. Mas, cara, sinto um pouco de falta, assim, do jeito que eu tava, porque eu realmente tava bem mais focado, né? Tava dando uma atenção obsoleta para aquilo. Obsoleta não. Obsoleta é uma palavra errada. Enfim, tava dando uma atenção absurda para aquilo e tava dando certo, sabe? Não consegui me encaixar em alguma vaga naquele momento, mas ainda assim eu tava adquirindo conhecimento. E, querendo ou não, na área de tecnologia, no geral, a gente tem que estar sempre estudando, né? Tipo, todo dia, tentar estudar pelo menos uns 15 minutos, um, uma meia hora por dia, no mínimo. Porque, cara, sempre tá sendo atualizado, sempre o pessoal, assim, a galera, a comunidade posta uma coisa nova sobre o assunto, então a gente tem que estar afiado, sabe? Tem que estar atualizado, tem que entender o que que se trata, o que que vem mudando, o que que não tá mudando. É uma coisa bem, bem louca, mas vale a pena, né, cara? Querendo ou não, é uma área que paga bem, é uma área que tem bastante oportunidade, geralmente. Claro que eu também sinto uma dificuldade para conseguir um emprego na área, porque hoje em dia tá tendo bastante pré-requisito, assim, mais exigente, né, nas vagas. E querendo ou não, eu não vou tirar o mérito disso, porque eu acho que, de certa forma, tá certo, né? Porque não adianta contratar, ó, daqui a pouco um profissional que não entende nada ou não tem tanta, digamos assim, não tem um perfil tão exposto assim do que ele realmente sabe, do que ele tem de projeto pessoal, porque eu também sou uma pessoa dessas, sabe? Eu vejo que eu fiz muito disso errado, que eu deveria ter feito mais projetos, ter postado, ter sido mais ativo em redes sociais, tipo LinkedIn, ter dado uma prioridade realmente melhor para isso, né? É complicado, mas com os erros que a gente se aprende, então acho que isso é tranquilo, tem que retomar agora. E eu tava vendo um vídeo no YouTube também de um cara, o nome dele é Dylan Johnny, eu acho. Se eu não me engano, é esse o nome do canal, @Dylan Johnny. E ele tava citando sobre um filme ou um livro, eu não lembro muito bem, porque o que mais me prendeu foi a frase em si, onde ele diz que as crianças ela têm um fascínio, né, por aprender uma coisa nova, e que a gente como adulto não tem isso, né? A gente tem um certo tédio porque a gente não aprende as coisas com facilidade. Então a gente fica ali murmurando sobre o assunto até que o momento se entenda, ou então batendo cabeça e não conseguindo entender, tendo uma dificuldade muito maior, né? E eu vejo isso também, eu vejo que hoje em dia eu, claro, eu não sou uma pessoa velha assim, eu tenho 21 anos, mas, por exemplo, eu lembro que quando eu era moleque, eu conseguia aprender as coisas muito mais rápido, sabe? Claro que os assuntos eram uma dificuldade bem menor, né? Mas ainda assim, cara, aprendi as coisas mais rápido. Por exemplo, hoje eu tô tentando estudar inglês e entendi que eu tô apanhando, velho. Entendi que eu realmente não consigo, não me entra na cabeça algumas regrinhas. E eu lembro que às vezes eu já tinha estudado isso um tempo atrás e, tipo, eu entendi perfeitamente. Eu não errava um exercício fazendo ele, sabe? Era uma coisa bem, bem legal, assim. Mas hoje em dia, porra, tá foda. Mas é isso, sabe? Eu tô tentando. Assim como no vídeo desse cara, eu tô tentando seguir meio que essa ideologia de, tipo, tentar ter um fascínio de novo por aprender, sabe? Uma vontade de entender aquilo, mas não ficar só na base do entendimento. E sim ficar até que chegue um ponto onde eu realmente queira aprender aquilo. Eu não tô ali só por estar, mas sim porque eu quero aprender, eu quero entender sobre o assunto, quero domínio sobre o assunto, né? E é o que eu tô tentando fazer agora para conseguir me reinserir na minha área e ter a paixão que eu estava tendo antes por estudar, né?
Claro, é uma coisa difícil porque são, são conteúdos maçantes, né? Mas, cara, é questão de um primeiro entendimento e depois só segue, sabe? Pelo menos eu vejo dessa forma. Acho que é mais simples, mais fácil. Enfim, galera, acho que era isso por enquanto. Esse é o meu lar. Tô aqui sentado na cadeira. Lá tem o banheiro, minha cama, enfim, eu não quero mostrar minha casa aí, não. Só um mini tour. Tô morando numa kitnet aqui também. É bem massa, velho. Porque, bem dizer, tem tudo. Tipo, claro, é compacto, tá ligado? Mas eu já morava sozinho assim, lá no Rio Grande do Sul. E era bem bom também. Era um pouco maior, bem maior, mas era bom. Não vou tirar o mérito que as kitnets têm atualmente. Valeu, família.